vamos lá de mais uma aula, né? Continuar o nosso capítulo Cuidando do Dinheiro. Dessa vez nós vamos fazer a correção da atividade, página 32 e página 33. Vocês podem, inclusive, pegar o livro de vocês para que a gente faça essa correção junto, viu? E aí, se vocês tiverem tido alguma dúvida, vocês podem corrigir. Vou fazer a leitura da resposta da forma que o autor colocou para vocês poderem comparar com a resposta de vocês. Lembrando que não precisa estar igual, precisa estar coerente com a resposta colocada, viu? E aí nós vamos debatendo as questões e fazendo a leitura da forma em que ele colocou para que vocês tenham uma base de como as de vocês estão colocadas, tá bom? Vamos prosseguir. Então, o contexto, né? Esse caderno aí é o gênero, caderno cartilha, é o gênero ao qual está colocado aqui algumas dicas de educação financeira, né? Que é justamente ele trabalha essas regras, essas normas e mostrando às pessoas o passo a passo de como pode ser qualquer assunto em forma de orientação. E nesse caso aqui ele colocou uma orientação relacionada à educação financeira, que é bem interessante para toda a sociedade, né? Há pessoas que de repente têm, né, muito dinheiro, mas que precisa exatamente disso aqui, de saber ter o dinheiro, mas saber fazer com ele o que realmente é necessário, né, para não gastar no que não deve, ou às vezes deixar de fazer o que realmente precisa, até para uma forma de poupar ou de aumentar. Então ele trabalha justamente com essas orientações, tá bom? Relembrar um pouquinho o contexto. E tem mais outras coisas, né? Sonho, fala sobre sonhos, fala sobre projetos, fala sobre prioridades, tá bom? Vamos lá então. Ele já inicia com a questão 2, porque a questão 1, nós já fizemos esse debate lá no início, quando nós fizemos, trabalhamos um pouquinho o que seria esse caderno, essa cartilha. Então, nós já entramos um pouquinho no contexto da questão 1. Essa questão 2, ela é pessoal, mas ela é bem legal mesmo. Ela diz o seguinte: após a leitura do texto, o que você entendeu por cidadania financeira? Né? O que vocês conseguiram compreender a respeito da cidadania financeira? Acredito que vocês tenham feito a leitura de todo o texto e só assim vocês vão poder dar essa opinião bem mais elaborada, tá bom? É um argumento bem elaborado de acordo com a leitura que vocês fizeram do texto. Não sei como foi a resposta de vocês, mas eu acredito que vocês compreenderam que a respeito dessa cidadania financeira, ela não deve se limitar apenas às questões financeiras, né? Não deve se limitar apenas ao dinheiro, mas deve ter conhecimento e controle das práticas nesse campo, tá certo? Então, ter o dinheiro, mas ter o controle e as práticas, saber em que deve ser aplicado e como deve ser aplicado. Essa está relacionada à cidadania financeira, o saber, né, ter o dinheiro, mas também o saber como trabalhar ali com ele, o que deve fazer e o que não deve, tá bom, pessoal? Então, é relacionado a essas questões. Na questão 3, diz o seguinte: com base na leitura, é possível afirmar que esse texto tem um objetivo claro. Esse aí é através da própria imagem, né, da imagem bem do início do capítulo, nós podemos observar e nós podemos, já conseguimos já saber qual foi o objetivo, né, desse texto aqui. Que objetivo é esse aqui, né? Incentivar e orientar. Lembre-se que o objetivo sempre começa com o verbo no infinitivo, tá? Orientar, incentivar as pessoas a ter essa cidadania financeira, né? Que é o trabalhar corretamente. Então, o autor colocou assim: incentivar e orientar um número cada vez maior de brasileiros a realizar uma boa gestão de seus recursos financeiros, tornando-os assim capazes de realizar sonhos e projetos. Vocês estão lembrados que aqui no texto relata sobre a questão dos sonhos e projetos, né? O sonho é o pensar, o projeto é colocar no papel para ver se você realmente
vai poder fazer ou não. Então, o principal objetivo que ele coloca é incentivar e orientar, tá bom? Colocaram assim também o objetivo de vocês? Se ele estiver iniciado sem o verbo no infinitivo, dê uma olhadinha aí, tá? Tem que ser o verbo no infinitivo, quando se tratar de objetivo, tá bom? Na letra B, diz assim: considerando os aspectos e as estratégias utilizadas para estruturar o texto, né, de que forma esse objetivo é construído. Observe que o autor, né, dessa cartilha de orientação, ela utilizou uma linguagem, né, ele utilizou uma linguagem em que aproxima você, leitor, do texto. De que forma? Ele coloca o você, ele coloca o seu, ele traz uma certa intimidade com o leitor, justamente para incentivar e para prender um pouco essa atenção. Por isso ele usa também a primeira pessoa do plural, né, essa frequência, e sem contar que por mais que tratem-se de porcentagens, de dinheiro, de financeiro, ele utilizou uma linguagem fácil, uma linguagem que você consegue compreender de maneira mais fácil. Vocês conseguiram entender assim também? Pois é. Então, o texto, ele procura atrair, olha só como ele colocou, atrair a atenção do leitor e dialogar com ele por meio de estratégia e de aproximação, que foi justamente isso aqui que eu coloquei, a primeira pessoa, o tratar como se já tivesse ali um conhecimento maior com você. A pessoa que organizou todo esse caderno, né, esse texto, ele tem um conhecimento muito grande, né, de todo o conteúdo. Então, por isso ele fala com muita propriedade. Justamente por isso, ele consegue, né, falar com a pessoa, dialogar com o leitor de uma forma mais próxima, porque ele justamente conhece essa necessidade, né? É tratado aqui também que os brasileiros, né, as pessoas, elas aumentaram esse poder aquisitivo. No entanto, desde uma linha, ele trata uma linha do tempo, aumentaram. No entanto, eles não se preocupam em conhecer, né, a verdadeira forma de tratar esse seu ser financeiro, tá bom? Então ele já conhece, ele já tem, por mais que não conheça a pessoa ali, mas sabe a necessidade, né, devido a todo o contexto. É lógico que foi feito um estudo, como vocês viram aqui no início, tem porcentagens, né, de pessoas que pagam as contas, outras que extrapolam, né, as contas vão além do salário e várias outras situações que foram colocadas aqui. Então eles realmente têm propriedade para falar sobre o assunto e trata diretamente do você, do seu. Então há essa aproximação. Vamos lá? Questão 4. Diz assim: o item 1.1, que trata do relacionamento com o dinheiro, né, apresenta uma série de situações contraditórias. Vocês observaram isso? Situações contraditórias? Uma coisa diverge da outra? Observaram esse ponto? Indica algumas situações. Vamos lá. Por exemplo, desde cedo lidamos com várias situações ligadas ao dinheiro, mas pouco pensamos sobre elas. Mas é justamente isso que ele quer causar em você, a reflexão, né? Desde cedo que lidamos com essa questão do dinheiro, mas que nem sempre nós pensamos nessa situação, né? Então, é uma coisa, essa contradição é justamente para levar o leitor a refletir, mas faz tanto tempo realmente, né, que eu ganho tanto, faz tanto tempo que eu tenho dinheiro e não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. É justamente para você pensar, para o leitor pensar, já que ele trouxe essa aproximação, é para pensar sobre o problema e tentar solucionar. Além disso, vivemos em um mundo financeiro mais complexo que as gerações anteriores. Mas o nível de educação financeira da população não acompanhou esse aumento de complexidade. Outro ponto que nós já colocamos agora na questão anterior. E tem outros pontos também que vocês podem colocar, que foi só o exemplo, tá certo? Na letra B, diz assim: qual é a relevância dessas ideias para o texto
e qual é a importância de ele apresentá-las. Vamos ver? Ele alerta sobre uma série de equívocos que permeiam o seu dia a dia para que ele e que não se atenta, que a pessoa não se atenta. Então é justamente isso. Às vezes tem um problema que a pessoa não consegue enxergar e o leitor quis levar você à reflexão para que você consiga enxergar o problema que muitas vezes está ali na sua frente. E ele justamente colocando essa contradição é que você vai repensar, né? De repente, isso aqui que ele colocou está ali acontecendo com você. E ele quer justamente atingir essa pessoa que não está sabendo, né, lidar ali com toda a situação. Viu, pessoal? Então, vamos lá. A quinta questão, deixa eu logo aí a 6, faltam só as duas, né? A quinta questão diz assim: de acordo com o texto, a gestão das finanças pessoais tem consequências diretas na vida das pessoas. Foi uma afirmação. Quais são as consequências de uma má gestão dos recursos financeiros pessoais? Isso aí, acredito que nem precisa ir lá no texto. Se você já conhece mais ou menos todo um contexto, nem precisa, às vezes nem precisa essa resposta, vamos lá através do texto. Mas vamos lá, o autor coloca assim: as principais consequências da má gestão dos recursos financeiros são endividamento, desequilíbrio, a falta de tranquilidade, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Então ele colocou aqui bem claro que são o endividamento, né? Compra demais e não consegue pagar, né? E o dinheiro que ganha, como foi colocado na própria pesquisa. O dinheiro que ganha não consegue suprir o que compra, né? Às vezes não é nem porque às vezes compra sem aquela necessidade, não precisa naquele momento, mas quer tanto comprar que acaba ultrapassando o limite, né? Passa do limite. Então isso vai tornar um problema, tanto na vida profissional como na vida pessoal, né? Aí na letra B diz assim: e quais são as consequências da boa gestão dos recursos financeiros? Já que aqui no início diz, né, que as consequências dessa má gestão é problema na vida pessoal, na vida profissional, né, na vida emocional e tudo que é relacionado à vida, né? Então aqui provavelmente deve ser o quê? Todo isso ao contrário, né? A organização, né? O equilíbrio das finanças pessoais, a possibilidade de enfrentamento de imprevisto financeiro. É porque se você conseguiu poupar e se tiver algum imprevisto, você vai conseguir suprir levando em consideração aquilo que você conseguiu guardar para suprir uma outra necessidade. Tá bom? E a sexta questão, já está aqui, fala sobre a questão dos sonhos e projetos. Essa parte aqui nós já falamos também no início, né, que sonhos é o que você pensa em realizar e o projeto que você coloca no papel para ver se você tem condições de fazer naquele momento ou se é algo a longo prazo. Tá bom? Conseguiram entender o conteúdo? É fácil, né, essa atividade? Pois vocês revejam aí as questões, corrijam, né, se tiver errado alguma. Tá bom? E nós temos em uma atividade na página 34, só para finalizar, tá? Essa atividade 34. Lá na página 40, tá bom? Na página 40 vocês vão fazer a leitura desse texto, já entra nessa parte do panorama 40, até a questão 4 da 42. Não é grande, pessoal, não é grande. É porque tem um textinho aqui, viu? E uma atividade bem pequena, são só 4 questões e mais lá 34 que tem o restante da atividade, mais 3 aqui, tá bom? Então espero que vocês tenham conseguido compreender e até o nosso próximo encontro.